E voltem de novo. Foram removidas. Bom, mas vamos lá. Pessoal, então, boa tarde, início de noite, hoje dia 10 de junho, uma quarta-feira, estamos reunidos aqui pela segunda semana seguidas para a definição dos estágios, certo? O que nós temos hoje é, na realidade, as confirmações de escolas para vocês, como é que está. Quero fazer uma listagem das escolas que tiveram aceite, as que não, as que estão em dúvidas. Quero ver como é que está o panorama geral, porque o tempo está se esvaindo. Nós temos até 31 de julho para terminar o estágio. Eu já tenho o modelo da carta de aceite, o modelo de relatório e o modelo de postagem no aula das tarefas de vocês, que vão culminar com o tempo de aula de vocês, que são as postagens para as aulas remotas, né, os planejamentos de vocês, certo? Então, precisamos no primeiro momento ver a situação de cada um, em termos de escola, aceite, o que está faltando, documentação, correto? Então, vamos começar com o pessoal do estágio 4, porque é mais eminente em função da formatura. Estágio 4. Então, vamos lá, escola. A Uane é a primeira. Eu tenho escola. Tá, qual a escola? Poli. Poli. Coloca Poli, que é o que Politécnico, né? Era. De qual cidade? Taquara. Olá, então, onde tu fazia o teu estágio 3? Não, é uma outra, no centro essa. Tá, o Politécnico. E em termos de documentação, tu já conversou com a diretora, com o professor, tá tudo certo, então? Sim, eu tô conversando com os dois. E tá, depois só te passo, tinha um modelinho ali, que alguém deve ter entrado. Mas tá certo. Tá certo, então tá certo. Peraí, só aqui. Beleza. Marcelo Giuliani não está, né? Pelo menos que eu vi até agora, acho que entrou mais alguém. A Priscila. As duas que foram removidas. Pri e Maiara voltaram, vocês foram removidas, não sei o que vocês fizeram, foram punidas, mas estamos de volta. Então, vamos lá, então. Marcelo Rosa, não. Matheus Gravem, não. Maurício Oliveira, escola. Maurício? Se tu ligar o microfone, isso é legal, tá? É o microfone, Marcelo. Maurício. Ô, Maurício, liga o microfone, animal, com carinho. Aqui, ó, no teu aí deve ter na parte frontal. Te ligou ou não? Depois fala das loiras, né, Viviane? Ele saiu. Daqui a pouco ele volta. Odair, no ônibus aí, qual é o nome da tua escola? Se conseguiu ou não? É o seguinte aqui, ó. Não, olha só. Eu tinha uma do estado, tá? Aí fui na escola, falei com a diretora, me informou, falei que o 28º, isso é o que não pode fazer. Tá? Aí fui na escola, conversar contigo sobre isso aí. Fui na escola municipal, onde eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, sabe? Para fazer com o EJA. Aí na quarta-feira agora, não, desculpa, na segunda-feira eu fui na prefeitura de Viamão, ali na secretaria ali, me informaram também que eu não posso fazer ali. Não estão liberando estagiário em Viamão. Tá, tu tá sem escola então? Não tenho, até o momento eu não consigo, não tem? Porque eu fui na municipal que tinha feito antes, que eu falei com a diretora e tudo autorizou, tudo tranquilo, fui na prefeitura trancado. Tá. Charles não está. Vanessa, ela mandou recado que não está. Viviane. Sim, eu tenho escola. É o CIEP, de Taquara. CIEP, Taquara. Não sabe o nome da escola, né?
CIEP? É que tem um nome, geralmente CIEP, Oswaldo Cruz, alguma coisa. Tá, sem problemas. O CIEP é Estado, né? Sim. Sim, tá. Tá certo? Foi certo com a diretora, com o professor? Sim, eles só não me mandaram um e-mail ainda, mas pelo WhatsApp foi tudo confirmado. Só que eles não me mandaram e-mail porque a escola estava sem internet. Tá, mas tu já mandou e-mail para eles? Sim, já mandei. Estou só esperando a confirmação. Tá, então tá. Então o pessoal de Taquara já está certo. Acho que o Maurício agora voltou. Voltou. Maurício. Cadê você, Maurício? E aí? E aí? Vai falar agora ou não? Achou que eu tivesse ficado chateado, né? Que eu tivesse me decepcionado e abandonado tudo? Não. Com certeza. É que eu tava no celular aqui e não tava dando certo. O notebook tá carregando, eu tava com medo de botar o fone aqui e explodir minha cabeça. Pior que eu já vi isso na internet, os caras botam o microfone e levam choque. Claro, é um perigo iminente, ainda mais qualquer momento da curto-circuito, mas enfim. O foco aqui, Cássius, eu fui até agora, eu tava com uma escola pré-determinada já para fazer, mas quando eu fui lá essa semana, a diretora riu da minha cara com a proposta, né? Então, eu tô atrás de uma outra escola, já falei com outras duas que preciso de retorno só, mas é para ser o quanto antes. É Gravataí, Alvorada, Viamão? Gravataí, ambas as escolas de Gravataí. Eu tava acordada já com o José Maurício, foi onde a professora riu da minha cara. Tô vendo agora a situação como é que vai ficar, tô atrás. Tá, beleza. Pessoal do estágio 3. Barbada. Fala, Bárbara. Tá viajando, né? Bárbara, qual é a tua escola? Cássio. Tá certo. Oi. Cássio, a Pri. Pri. Tu tinha falado comigo? Oi. Não, agora não. Ah, tá, não, é porque tinha caído trancado aqui, mas então tá, desculpa aí. Tá, não, já falo contigo, em breve falarei contigo. Fala, Bárbara, continua. Diga, tá, eu tenho escola e a supervisora me autorizou a fazer o estágio, certo? Qual escola? É a professora Adriana Ortiz Correia, Gravataí. É municipal, né? Isso. Certo. Só falta o e-mail também, confirmação? Sim, só falta. Ela disse que vai me mandar amanhã já a confirmação por e-mail. Eu já mandei para ela começo da semana e ela vai me responder amanhã. Tá. Douglas Kaiser não tá aí? Manu? Não. A Manuela, ela disse que ela estaria hoje na reunião. Se eu não me engano, a Manu só pode ir depois das 6h30. É? Mas ela... Gabriela, que droga. Fala, professor. Qual escola? Seguinte, Tá. Getúlio, só que a SMED não liberou. Tô sem escola, por enquanto. Tá sem escola. A Getúlio é municipal, né? Na 64, não? Na 58 ali, que entra ali pra dentro de Cachoeirinha. Isso. Perto do CEP de Cachoeirinha, né? Uhum. Tá. Tudo vários. Mas ali é Gravataí, né? Não, é Cachoeirinha. É Cachoeirinha? A pena. Uhum. Lucas Maciel? Não. Maico? Ô, Cássio, eu ia fazer no urgência Gravataí, né? Só que eles não me deram um retorno ainda. Já perguntei de novo e nada. Daí eu procurei uma outra escola, que eu já tinha feito outro estágio, a Nova Conquista. A diretora concordou, né? Até falou pra mim trocar com o professor, né? De eu deixar ali o material no lugar dele, né? Pra poder fazer o estágio. Mas a SMED não deixou. Estive lá conversando com eles.
A Só SMED? que, isso. Só que o problema é que, tipo assim, que nem fui lá, conversei com eles, né? E eles, tipo, ficam tocando um para outro, né? E eles não têm uma Aham. resposta concreta. Daí fica um tocando pro outro e no final pega e fala pro cara que não dá. É tipo isso, né? Eles não sabem muito bem, sei lá. Pois É é. uma zoeira isso aí, o tempo do cara Camila. acabando, né? É? Camila não está? Camila? Camila? Não. Maiara? Maiara estava. Ela está no ônibus. E aí, Maiara? Aí, a Camila entrou. Oi, boa noite. Fala, Maiara. Oi, hoje eu não tô no ônibus. Ah, não tá? Oh, fugiu da chuva? Seguinte, não, eu consegui. Eu tinha escola, eu comecei, na verdade, meu estágio, né, na Escola de Educação Infantil, fiz um dia, participei lá das aulas, e depois, como a escola fechou, eu não fui mais. Eu tenho acesso a todas as atividades que o professor titular está passando, tenho acesso a tudo, eu só não posso passar atividade. Eu não tenho autorização para fazer o meu estágio. No caso, eles estão me mandando as atividades para mim ficar por dentro do que está acontecendo lá na escola, mas eu não tenho autorização. E aquele dia eu tinha falado com a secretaria lá, com a SEDUC, eles disseram que a princípio não, que nenhuma escola não tem essa autorização, que não tem nenhuma definição de RH, que talvez no próximo semestre, que é como aquele áudio que eu tinha mandado no grupo, né? Então, acabou que ficou assim, eu entrei em contato com a diretora lá, e a princípio, ela disse, olha, se tu quiser, eu posso até falar com os professores, eles te encaminham o que a gente está passando, mas eu não posso montar uma aula, por exemplo, eu não posso encaminhar nada de atividade, né? Eu tenho conhecimento só do que está tendo lá, do que os alunos estão tendo, mas eu não consigo acompanhar. Tá. Nós tivemos uma resposta relacionada às escolas do Estado, era o seguinte, estágios curriculares poderiam ser aceitos, certo? Estágios curriculares aceitos. Qualquer outro tipo de estagiário, eles não estão aceitando. Por essa, uma professora da pedagogia, que também trabalha no Estado, foi o que ela nos passou por informe na segunda-feira. Eu só fiquei meio na dúvida, até teve uma colega que colocou no grupo ali, não me lembro quem, daquele trechinho, um colega lá, um trechinho que sim estaria autorizado, né? Só daí eu fiquei na dúvida também, nem questionei lá na secretaria, porque eu não sabia a procedência do documento também, né? Não sabia de que escola era, não sabia da onde que tinha saído esse documento para saber sobre aquela informação, né? Então, teria que ver, porque um diz que pode, outro diz que não pode, o contato lá que eu tinha, que é da diretora adjunta do pedagógico, lá da Se eu entregar o material ao professor, eu não... Olha, eu não tenho contato, eu tenho contato com a coordenadora pedagógica da escola e com a diretora. E daí elas me passaram que eu não poderia isso. Eu não sei se eu consigo, de repente, contato direto com a professora lá para tentar passar alguma atividade, mas não sei se eu consigo fazer isso. Porque eu não tenho contato da Daí a professora pode utilizar. Ô, Carlos. Porque quem entrou foi eu que coloquei. professora de estágio é a coordenadora pedagógica da escola. Tá bom. Cássio, foi eu que coloquei no grupo aquele trecho sobre os estágios. Só que assim, ó, eu só descobri que eu poderia fazer o estágio no Estado, aqui em Taquara, porque aquele trecho foi me mandado por uma diretora de uma escola aqui de perto de casa, que não é a escola que eu vou realizar o estágio. Então, a escola que eu ia realizar o estágio me disseram que eu não poderia fazer. Só que daí, depois que eu mandei aquele trecho para a direção da escola que eu vou fazer o estágio, eles foram ver nos e-mails deles e eles também receberam aquele e-mail. Daí eles me autorizaram a fazer o estágio. Então, o que pode acontecer é que as escolas do pessoal aí, que é da rede estadual, ainda não verificou os e-mails ou não receberam essa notificação. Que foi a professora da pedagogia falou, que os estágios curriculares teriam que aceitar
né, por conforme combinações que tiveram no início do semestre, já que está tendo aula remota, foi essa combinação. O que eu sei também, mas é negociação direção a direção, certo? Algumas direções estão dizendo, não, ok, pode ser, eu vou assumir aqui, eu vou assinar realmente, tal, isso tanto as escolas municipais quanto as estaduais, certo? Então, tem gente em Gravataí municipal que está aceitando, a diretora está aceitando, tem gente que não está aceitando, certo? Isso aconteceu em Tá, mas Viamão. no caso... Oi. Não, mas no caso, por exemplo, a direção da escola aceita o estágio, a mantenedora não. O estágio é válido? Não, se for a mantenedora, tu fala em termos de estado ou em termos de particular? Os dois, em ambos, do estado ou município, na verdade. Porque ali teve alguns colegas agora comentaram que a escola autorizou e a SMED não. No meu caso lá, o estado não autorizou e a escola também não, porque... Mas mesmo que o estado não autorize e a direção da escola autorize que faça o estágio, pode ou não pode? Eu teria uma interpretação, eu não posso te dizer isso legalmente, mas tipo assim, tu começou o teu estágio, tu começou lá, a escola já assinou, tu já entregou a documentação, Sim, tu tá legal, tu não está ilegal. Então, daí tá tudo certo. Certo? Só pelaquela situação do professor titular da turma, e não o estagiário passar as atividades e tudo mais. Isso, então quem já entregou a documentação vai continuar na escola, é a diretora, ok, pode continuar, tá tudo legal, porque já tem a documentação assinada anteriormente. Agora, quem não entregou nenhuma documentação e tá vindo uma nova possibilidade, uma nova escola, esse tipo de coisa, a diretora ficou na dúvida, sim ou não tá correto, não está coerente, aliás. Certo? Então, no teu caso, já está assinado, já está tudo certo, tu começou, já entregou para a Ubra, tentar entrar em contato com um professor, que tu pode abastecer, ele está trabalhando isso. Tu auxilia no mesmo conteúdo, mesmo que ele está trabalhando, e aí ver se isso é possível, né? Porque talvez a diretora diga para ele, não, tu não pode dar negócio dos resultados da avaliação, né? Não, tu não pode dar para ela os resultados, porque eu não quero que seja assim. Pois é. Não pode ser assim, daí não dá. Tem que ter os resultados, né? Sim. Os meus documentos, na verdade, chegou a assinar, porque não deu tempo de eu entregar na Ubra, porque no mesmo dia que eu peguei os documentos na escola, no dia seguinte a escola fechou e já começou a quarentena. Que foi 17 de março, se não me engano. Mas não teria então, os documentos só faltam ali a assinatura da Ubra. Então mas igual pela escola está assinado. Mas aí não teria problema nenhum. Porque só falta a Anne assinar. Não teria problema nenhum. Nesse caso, não teria problema. Mas aí tem que ter acesso depois aos resultados, né? Avaliação, essas coisas todas para fechar teu relatório. Sim. Esse é o problema. Tá? Patrick, não... Eu vou ver se sigo o contato, então. Ô, Cássio, estou aqui. Patrick? Aham. Aonde que tá você aqui? No cantinho aqui. Escondido. Do lado da Priscila. A Priscila tá mordendo uma caneta ali do teu lado e não tinha te visto. Patrick, já tem escola? Então, Cássio, eu andei entrando em contato com o Jardim Florido, em Gravataí, só que, a princípio, o diretor tinha comunicado que a SMED não estava assinando. Então, ficou nessa situação, assim, de eles não sabem como vai ficar, né? A princípio, a SMED, eles até é tranquilo sobre fazer o estágio, mas eles não estão, a escola não autorizou, ou a SMED não autorizou. Certo. Priscila, tu? Não tem escola. Beleza. Ronaldo Rosa não entrou, né? Ainda. Ronaldo Rosa. Thiago Pereira. Tuane. A escola que eu ia fazer estava com os papéis todos assinados e tal, só que agora fechou a escola, então sem escola. Sem cola. E educação infantil, né? Aham. Particular ou... Particular. Particular. E nem de forma remota. Não, nada. A escola tá fechada e sem previsão de abrir. Beleza, sem escola então. Vinícius Aldias.
Não ouvi. Não ouvi. Então, o Vinícius não. William. Ele já tinha Escola Bom Jesus, mas não sei se confirmou ou não. Bom, pessoal, eu digo assim, quem não conseguiu escola, tenta correr atrás de escolas mesmo que estão aceitando. Municipal, Estado, eu sei que as particulares estão ativas, né? Mas é muito mais difícil o acesso. Mas eu acho que nós temos que tentar. Eu vou mostrar como é que está a organização das coisas, documentação, relatório, estágios, para quem já tem e para o pessoal correr atrás, porque, na realidade, nós estamos já em final de junho, praticamente, né? Recém começou dia 10. Até entregar a documentação tem junho e julho. Tem 1 mês e meio, praticamente, de atividades. E, dentro desta forma, nós estamos... Vou entregar a seguinte documentação para vocês, né? Primeiro é o modelo de autorização, que é bem simples, é praticamente igual ao outro. Comunicamos às universidades com o aluno tal, está autorizado a realizar atividade de estágio em nosso estabelecimento de ensino de 8 de junho a 31 de julho, ou altera aquela data quando for fazer a data ali, por isso está em azul. Isso aqui pode mandar por e-mail e ela pode reconhecer por e-mail também. Ok, está autorizado, porque o e-mail é uma forma de assinatura, certo? Ou ela pode escrever isso aqui, né? Então, você já deixa mais ou menos pronto, e ela aqui, ok, autorizado, já está valendo, e depois anexa lá nos relatórios de estágio, certo? Para quem vai seguir fazendo estágio, né, que esperamos seja todos, é a mesma estrutura inicial, capa, folha, identificação, agradecimento, sumário, resumo, identificação, e houve uma modificação, a gente enxutou bastante, ficou assim, no plano de trabalho, a soldagem e diagnóstico da escola aonde fica a escola, qual a escola, assim, e tal, como é a comunidade, né, como é que eles estão situados, e aqui vem a parte pedagógica da escola, né, as referências que vocês vão colocar, qual é a abordagem do PPP da escola, se o professor de educação física segue essa abordagem, quais são os conteúdos trabalhados, essas coisas mais sobre o PPP, BNCC, ou o outro aqui se tiver o plano de trabalho do professor. Então, 2.1 e 1, vocês vão colocar justamente a parte de referências da escola. No 1.2, quais são as turmas. E não esquecer de explicar que vocês estão interagindo, como que vocês estão interagindo ou com o professor, com a turma e com as crianças. O 2.2 entra objetivo geral, específico, conteúdos, estratégias e avaliação, certo? É o plano de ensino. 2.3, os planos de aula. Carga horária que vocês colocarem, tipo, vocês colocarem uma atividade lá que vai durar 2 horas, certo? Então, coloca no plano de aula, ali, se é 1 período, 2 períodos, daquele planejamento, que vai levar 2 horas. Depois vai contar a quantidade de horas. Então, é só colocar lá a quantidade de horas que vai se levar a fazer aquilo ali. Ponto 3, desenvolvimento de estágio. Como foi o estágio? Como é que foi essa questão? Começou o estágio, deu problema, parou, depois teve que voltar com aulas remotas ou trocar de escola. Como é que foi a questão das trocas de material para a escola? Como é que foi o retorno? Então, é um relato das coisas que aconteceu durante o estágio de vocês. E quem está iniciando agora, fala como é que foi o contato, como é que foi essa entrega de documentação, né, as dificuldades que encontraram e assim por diante. 4, resultados. Como vocês vão ter objetivos daquilo que vocês vão trabalhar, então vocês vão mandar os planos de trabalho lá para as turmas, para os professores, seja para a direção, etc. e tal, e a escola tem que fazer uma espécie de confirmação que aquilo foi passado para os alunos estão fazendo. Esta avaliação necessariamente não precisa ser, por essa função de ser remota, alguma coordenação motora,
alguma coisa motora. Ela pode ser a relação do aluno receber a atividade, se ele achou melhora, né? Ou seja, pode ser a relação do aluno, pode ser um questionário perguntando para o aluno como é que ele se sentiu fazendo as atividades, o que acha que melhorou, de acordo com o objetivo de vocês. Então, coloque um objetivo pautado mais nisso. Tipo, vou fazer um trabalho sobre a importância da atividade física. Né? Tais assuntos, vai trabalhar isso, isso e isso. Então, já sabe que a avaliação vai ser relacionada aos conteúdos. Não, eu vou fazer uma coisa voltada à atividade física em casa, adaptação às atividades externas às internas. Então, vai ser um questionário como o aluno se sentiu fazendo aquela atividade dentro de casa, se teve contribuição, se teve alguma melhora física, se vai ensinar ele a pegar frequência cardíaca, peso, altura, alguma coisa assim, para ver se ele conseguiu realizar aquilo ali. Para as crianças menores, o questionário vai ser feito para os pais. Né? As crianças de 3, 4, 5 anos de idade, os questionários vão ser feitos por os pais. Ou para o professor, que acho mais difícil ele responder, mas se der para responder, ok. Então, como é que a criança estava brincando, porque vocês vão botar brincando com tal coisa, então tem que ser direcionado para os pais, certo? E depois, 5.0, as considerações finais, né? Ou seja, que foi importante para o estágio de vocês, para a vida profissional de vocês, principalmente a questão da adaptação ao modelo remoto, o pensamento, as dificuldades que vocês disseram e assim por diante. As referências, logo abaixo, depois aqui então seria 6.0 as referências, e depois os anexos. Certo? Nesses anexos, é o plano de atividades, que é aquele modelo que já teve anteriormente, né, que vocês vão colocar aqui o termo de compromisso, o documento de autorização da escola, aquele modelo ali, junto com o ok da direção, ou ela escrevendo, né, por e-mail mesmo, o cadastro acadêmico, que a maioria colocou já, mas se for trocar de escola, alguma outra coisa, tem que alterar o cadastro acadêmico, tem que pedir para abrir de novo lá, para fazer a alteração, né? E o print das atividades e projetos encaminhados para as escolas. Então, todo o material de aula que vocês fizeram. Se vocês não quiserem colocar aqui e colocar lá no plano de aula, faz todo o planejamento, etc., e coloca o print, aí não tem problema, certo? Todos esses documentos aqui tem que estar no ambiente aula. É a forma de registro para fechar o estágio, certo? E aí a gente vai colocar mais um, que é a apresentação de vocês também, e vai estar lá no aula, certo? A apresentação de vocês vou mostrar aqui, a apresentação aqui. Gostaram da capa? Tem alguém aí? Bonita, bonita. Mas é diferente, né? Bom, aí vem introdução. Aqui é aquela parte inicial que vocês estão com, tipo, boa tarde, bom dia, estou cumprindo o meu estágio curricular 2, que ele é educação séries iniciais, né, ou é 1, mas estou realizando as séries iniciais, ou educação infantil, e a carga horária do estágio é 50 horas, dividido em 10 horas disso, 20 daquilo, 30 daquilo, etc e tal. E quando falar aqui infantil, séries iniciais, já fala, educação infantil, ela é de 0 a 5 anos, que a divisão é tanta. Séries iniciais é 1º ao 5º ano, então, em forma de seriações. Então, explica um pouquinho, isso é só uma introdução para o estágio de vocês. Nesta parte é a mesma do relatório, que é o plano de trabalho, que é aquela parte sondagem diagnóstica da escola. A escola fica em tal cidade, tal comunidade, ela tem tantos alunos, aquela parte de sondagem mesmo, e aqui pode usar 2, 3 slides para colocar isso, que é a linha da escola é tal, mas o professor não segue, ou seja, agora está sendo assim, ou seja, a parte de referências para chegar depois nas turmas, relatar quais são as turmas e a forma como vocês interagiram. Depois vem plano de trabalho. Então, relatar os objetivos gerais e específicos, de onde vieram
esses objetivos, quais as referências deles. Então, vocês vão colocar, olha, o objetivo que eu desenvolvi foi a partir da observação da escola, ou nem precisa nem observação, foi através dos questionamentos, foi feito junto ao professor, a direção da escola, e pela série, junto ao BNCC. Então, da onde você tirar os conteúdos e objetivos e expõe num outro slide, se quiser, qual é o objetivo. Ou como explica primeiro aqui em cima e depois bota os objetivos embaixo. Depois é a metodologia de trabalho de vocês. Aulas foram remotas, mas como é que foi esse remoto? Vocês mandavam todos os dias, nas sextas-feiras, quando era o retorno? Ou seja, qual era a metodologia de trabalho de vocês nas estratégias para desenvolver os conteúdos de vocês? Depois é a avaliação. E aqui é a formatação da avaliação, não são os resultados ainda. Ainda está dentro do plano de trabalho. O que vocês vão avaliar? Como que vocês vão avaliar? Certo? E aí sim, desenvolvimento do estágio, como é que foi o estágio, como é que foi a recepção, tudo que eu falei lá no relatório é a mesma coisa. Aí agora vem os resultados encontrados a partir das análises dos textos, dos questionamentos, e aqui então eu vou falar, os resultados que eu encontrei foi esse, e a análise que eu tenho é que foi isso, 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 deu certo, deu errado, os alunos ainda estão se adaptando, os pais me responderam assim, então faz uma análise, breve análise dos resultados. Mesma coisa, relatórios, considerações finais e referências. Então, vocês viram que a base do relatório está aqui. É a introdução, plano de trabalho, toda a questão do plano de trabalho, plano de ensino, desenvolvimento, resultados, considerações finais, mesmo do relatório. As referências, aqui já tem um exemplo de como vocês vão colocar, já tem uma referência aqui, e anexos, aqui, nesse aqui, algumas comprovações. Todas, professor? Não. Algumas, tipo, vocês mandaram um plano e um aluno fez um print lá, ele fazendo a atividade, ou de resposta dele, de acordo com como é que vai ser respostas. As respostas vão ser feitas através de produção dos alunos, que vai pegar lá na secretaria da escola, vai ser por print que eles vão mandar, eles vão filmar 30 segundos, como é que essas combinações devem ser feitas com as escolas, certo? Então, é bem mais tranquilo em termos disso, tá? Então, isso vai ser postado lá no aula para vocês fazerem o seu estágio, certo? Então, todo o material, plano de ensino, essas coisas todas, relatórios, tudo lá no aula. Os print, tudo lá no aula. Como é que a gente vai colocar no aula para fazer a carga horária de vocês? Puxa vida. Eu abri tantas coisas que... Aqui, ó. Isso que eu estou falando para vocês, elaborar as práticas, alteração do estágio, está aqui. Nós vamos abrir para vocês postarem. Primeira semana, de 8 a 12, os planos de atividades, termos de compromisso e documentação. Então, vocês vão postar esse material lá. Depois, de 15 a 17, todas as atividades que vocês fizeram. Depois, de 20 a 24, todas as atividades que fizeram na semana. E assim por diante. Até fechar a carga horária de vocês até 31 de julho, que aqui é a postagem do relatório final. Certo? E no dia 27, vai ter às 2 horas da tarde, um meet, todos para serem avaliados. Vocês vão apresentar o estágio de vocês, através do meet. Certo? Então, o que vocês têm que postar? A gente está fazendo desta forma, por semana, para que vocês consigam cumprir a carga horária de vocês. Certo? Então, aqui de 15 a 24, de 15 a 17, aliás, está ali em cima, 15 a 17, vocês vão postar todas as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, e assim por diante. Entendido? Tudo no aula. Beleza. Só que, por exemplo, a grande maioria tá sem escola. Como é que a gente vai fazer? Tipo, dia 12 é sexta-feira? Calma. Como lá
está colocado desta forma, quando tiver a documentação de vocês, vocês encaixam naquela data ali. Ah, eu consegui minha escola segunda, terça-feira, semana que vem. Encaixa naquela data ali, para cumprir a carga horária. Certo? Então, o pessoal que já está com a escola, só está questão do aceite, já pode, eu vou postar hoje de madrugada ou amanhã de manhã, já pode ir colocando as coisas que tiver. O pessoal que está correndo atrás, tenta fazer isso até segunda, terça, quarta, semana que vem, igual, até antes de sexta-feira já dá para postar, já posta como se fosse essa semana para fechar a carga horária, certo? Então segue mais ou menos ali, quer ver? Deixa eu ver, aqui. 8 a 12 agora, mas a partir de semana que vem, que é de 15 a 17 de julho, vai postar as atividades. Eu consegui a documentação dia 17 de julho, vai postar a documentação aqui e vai postar dia 17, de julho, desculpa, 17 de junho, né? Vou postar a partir do dia 17 as atividades aqui, não tem problema. Fica retroativo essa parte aqui, como vocês estivessem fazendo a documentação, como estava aguardando o aceite da escola. Certo? Então, o pessoal que tem escola, tá ok? Gurias? Sim, depois eu te chamo daí no privado que eu queria ver um negócio contigo sobre as aulas. Ô, Cássio, não sei se o pessoal de Gravataí vai conseguir, porque a única coisa que tá trancando mesmo é a SMED, né? Eles que não estão liberando. Daí, só quando eles liberar pra gente poder fazer, senão não vai ter como. Tá, eu penso que vocês vão de novo na direção da escola e vão lá na SMED, né, para insistir na situação de vocês, né, porque está tendo muita contra-informação e informação, né, principalmente no município de Gravataí, certo? Então, quem tinha entregado a documentação ficou mais fácil. Quem não entregou a documentação, que é a nova documentação... Ô, professor. Deixa eu terminar de falar, Gabriela. Não, é que tá travando, desculpa. Eu tô travando? Sim. Tu queres que eu fale lentamente? Agora voltou, pode falar. Desculpa. Aí tu me xinga, pô, eu não escuto bosta nenhuma, daí fica mais fácil entender. Eu vou falar... Agora, quem tem entregado a documentação nova, muitos diretores não estão querendo aceitar, puxa, é novo, aquele negócio todo, não sei se quais são as informações coerentes e assim por não. Então, o que eu penso é insistir nas direções, vamos tudo que é escola possíveis, né, de ter isso. Eu vi que a do Estado, de repente, ainda tem uma margem de negociação, através do e-mail, então, ali no grupo tem um e-mail, que é aquela informação que a Viviane passou, pega através disso e mostra para a diretora da escola, né, para ver se ela acha esse e-mail, alguma coisa nesse sentido. É claro que a gente está aqui do nosso lado fazendo as tratativas com o governo do Estado, a insistência de liberar para os nossos estagiários. Mas que eu tenho da Marileia, que é da Secretaria de Educação de Gravataí, é que os estágios devem ser aceitos. O e-mail não, foi no WhatsApp que ela mandou para mim, ela disse, não, eu sou da Secretaria, estou dizendo que vai ser aceito, porque as alunas da pedagogia estão na mesma situação. E ela disse, assinar. E aí, claro, daí off, né, não foi a Marileia que me disse, mas disse assim, olha, é a diretora da escola que não está querendo. Eu não sei. E eu vou entrar em contato de novo com a Marileia, porque ela disse que na sexta-feira passada que já estaria, as escolas, só se não chegou a informação para as diretoras ainda. Então fala com essa Marideusa e pergunta para ela quais escolas que estão aceitando, porque caceta, tá um inferno de achar. Professor, a minha documentação tá com a SMED. Eu vou tentar falar com eles de novo para ver a situação, porque a escola até então tá tranquila, entendeu? A escola tá ok. O problema é só a SMED mesmo, porque meus papéis estão tudo com eles. Se eles autorizarem pelos papéis já estarem lá, mas eu vou ter que rever isso novamente. Tá. Eu sei que
tem 4, 5 alunas, colegas de vocês, que estão encaminhados. E 70% de vocês estão ainda nessa pendência de escola. Eu digo assim, corre atrás de escola, vê diretamente com a direção, e eu vou ver com a Marileia também, né, para ver se a gente desatola logo isso aí para começar logo, certo? Para não ter surpresas. Levar lá na escola para mostrar para eles lá que realmente pode, aí eles são obrigados a aceitar, né? Aí muda a situação. E aí, teu caso é município, isso? É que assim, Cássio, no meu caso, por exemplo, eu comecei no estado, né? Inclusive, a coordenadora me falou comigo essa semana, essa para mim que ligou para a 28ª e disseram para ela que não pode. Ela disse para mim o seguinte, ó, se aceitar lá, para mim, tranquilo, não há problema nenhum, sabe? Eu tenho que contar da professora, tenho que contar todo mundo, dando aula virtual para os alunos. Só que assim, ó, quando eu fui a primeira vez para essa canal lá, ela disse para mim o seguinte, são 2 documentos, é o meu e da UBA, que é assinado, e tem que ir uma carta para a 28ª para eles assinar para voltar para valer o estágio. E aí é essa carta que eles estão trancando, entendeu? E aí para mim que não pode autorizar eu fazer o estágio sem essa carta assinada, que não vale, uma coisa assim. Na 28ª. Exatamente. E eu liguei para a 28ª, eu tive lá, inclusive, lá falando com eles disseram que não estão autorizando. Porque eu digo assim, ó, se a gente tiver algum papel de alguém que seja quente, dizer, ó, tem que aceitar, chegar lá e mostra, não tem que dar para trás, entendeu? Eles querem tirar o corpo fora, não adianta, eles querem tirar o corpo fora, não querem trabalho. Essa é a verdade. Uhum. Que tu tem que pensar, pelo menos a minha lógica, né? Tem direção do Estado que estão aceitando estagiários. Tem diretoras de escola de Gravataí aceitando estágio. Então, tem alguma coisa no meio do caminho que está tendo problema, né? É que assim, eu acredito mais na diretora da escola lá, que eu estive lá, do que eu conheço ela há anos já, né? Eu acredito mais nela do que na 28ª, entendeu? Eles podem estar querendo dizer, se não dá para não ter trabalho, né? Tem que mandar documento, coisa assim. E eu tenho outra parte também que eu tive essa semana na escola municipal aqui de Viamão, que é a escola que eu já fiz 3 estágios lá, sabe? E aí lá eles liberam o estágio perante a prefeitura, a Secretaria Municipal da Prefeitura liberar o estágio. Sempre foi assim, eu trago um papel ali, eles assim levam na escola e começa o estágio. Aí eu tive ali, não disseram que não estão deixando fazer estágio. Eu falei com a diretora ligou para ali também, disseram para ela a mesma coisa, sem identificar quem é que era, né? Que não estão liberando estágio no município. Nenhuma escola municipal de Viamão pode fazer estágio. Outros que se falar aquela hora. Eu falei com a escola, aquela Estela Mais lá, onde a minha filha estuda lá, que o particular. Isso, particular, também não estão aceitando estagiário compartilhar a aula online, no caso, né? Particular, mas eles estão aceitando se for ex-aluno. Então tá, entendi. Aí entendi. Não, porque se tiver, eu tenho como me bloquear, tenho moto, tem tudo, se tiver como fazer uma coisa assim para ir em outra escola, em outro município, eu vou no outro município. Tem que ter uma ideia de pedir, né? Olha, tem lá encarar, se quiser lá encarar. Não há problema, né? A gente tem que fazer estágio, precisa estágio. Não há problema. É um pouquinho mais longe, mas a gente vai. Olha, já que dá para tentar ali, quem sabe, em Gramado, Canela, ali, né? Eu ficava por lá já. Ficava a semana toda por lá. Tá, pessoal? Então, assim, não desistam. Vamos correr atrás. Eu vou pegar as informações também, qualquer coisa que alguém tiver informação, vamos colocando no grupo ali, e quem já está com o negócio já começa, certo? Ô, Cássius. Fala. A apresentação que tu falou ali, dia 27, é numa segunda-feira à tarde? Já estou sofrendo por antecedência. 27 de julho? Eu olhei aqui. Mas a gente pode trocar data, a gente pode botar para uma quarta, uma terça. Pode ser flexível isso, não tem que ser essa data. Não, é a partir do dia 27 até o dia 29. Tá. O Cássius. Oi. A gente tem umas perguntas. Eu estava esperando por esse momento. Deixa eu sentar, vai. Não, é bem rapidinho. A questão da entrevista ali, que tinha comentado na outra reunião com o professor e com a direção, a gente pergunta assim, o que a gente imagina, ou tu vai citar alguns pontos? Não, tu pergunta
desde as coisas básicas, qual é a tua formação, o que está trabalhando, como é que está colocando através do BNCC, ou tem uma linguagem própria, qual a organização dele, como é que os alunos dele, se ele teve o contato inicial, como é que ele está organizando agora as tarefas para o professor. Para a escola, entender como é que é a escola, qual é o perfil da escola, né, como é que ela se organiza, com os setores dela, coisas básicas, assim, nada demais. Tá. E outra coisa, Cássio, sobre a avaliação, a gente ficou um pouco na dúvida. Tá me ouvindo? Tô escutando bem. Não é que travou ali a minha imagem, tá. Sobre a avaliação, a questão inicial, como é que a gente faz essa avaliação? A gente vai fazer um questionário também inicial, ou a gente faz o questionário final? Como é que faz o início ali? Por exemplo, eu vou trabalhar um esporte, eu faço um questionário, o que eu faço no início? O esporte é a tua estratégia, se fosse o caso, né? Não o esporte em si, né? Sim. É estratégia, mas qual é o teu conteúdo? O que o aluno vai se relacionar? Qual é o conteúdo realmente dele? Porque o esporte é estratégia. Tu vai trabalhar condicionamento físico, vai trabalhar coisa técnica, tu vai trabalhar... Vai trabalhar o quê? Aí o questionamento é em relação a isso. Tu já joga futebol há bastante tempo? O que tu consegue fazer? Tu consegue fazer 10 balãozinhos? Sei lá, não sei qual é o teu objetivo, né? E no final vai ser praticamente as mesmas perguntas. Agora quantos balãozinhos tu consegue fazer? Então tu melhorou. Então vai depender disso. Qual é a estratégia? É esporte, mas o que tu vai trabalhar? Qual vai ser o teu mote da construção das tuas aulas? Tem que ter uma lógica, né? O professor lá vai trabalhando vai mandar a gurizada chutar a bola. Tá, mas o que ele quer com isso, né? Aí tu vai ter que adaptar. Se ele não vai te responder, se ele inventou coisa que não tá nem aí, né? Tu vai te adaptar. Ou na pior das hipóteses, tu vai colocar no teu relatório, o plano de ensino, eu vou ter que seguir os trabalhos do professor, desta forma, o objetivo é tal, a avaliação vai ser tal, desta forma. Aí nem que eu te ajude a construir como é que vai ser isso aí, né? Como é que vai ser esse quebra-cabeça com o professor da escola. Sim. No meu caso, o professor queria que eu trabalhasse, ele não me disse qual esporte ainda que ele quer que eu trabalhe, mas daí ele falou em questão da avaliação, em fazer um questionário com coisas relacionadas ao esporte, tipo, das regras, dos fundamentos, blá, 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 blá. Tem nada a ver com BNCC, tem nada a ver com planejamento nenhum, de qualquer corrente ideológica, né? Então, né? A corrente ideológica esportivista da década de 70 é a única mais próxima, né? Não, mas tem que ter uma lógica que ele quer com aquilo ali, né? Porque senão... Ele quer passar regras? Cássio, pegando o embalo, assim, tipo, se o cara colocar lateralidade junto, daí, tipo, fazer alguma coisa com condução da bola com o pé oposto, algo assim? Não teria problema. Sim, daí não tem problema nenhum, só que daí só tem que ver como é que tu vai avaliar isso, né? Tá bom. Pode questionar, tu conseguiu jogar assim, tu acha que tu melhorou? Daí tá. Aí tu vai botar teu objetivo de avaliação percepção dos alunos sobre a utilização da perna oposta, certo? É percepção do aluno. Tu vai ver um questionário, como é que ele se percebe, se ele melhorou, não melhorou, se ele conseguiu realizar tal tarefa, ou na avaliação tu vai pedir para ele tem que fazer 10 balãozinhos. Para ele fazer 10 balãozinhos com a perna oposta, quantas tentativas ele teve, ou se ele conseguiu ou não conseguiu, e assim por diante. Beleza. E na pior das hipóteses, Viviane, tu vai trabalhar, vou trabalhar aquela modalidade e vou tentar associar alguma coisa sobre atividade física e saúde, e se não der, vai ser se os alunos conseguiram acompanhar as regras, se eles conseguem memorizar as regras, compreender o jogo, alguma coisa nesse sentido, né? Vai ser as regras. E se eu propor alguma coisa assim em relação
sei lá, agora me veio, eles falaram na lateralidade, eu pensei nisso, mas posso ver outra coisa. Se eu propor para ele deixar, pode ser? Se ele tu pode trabalhar lá o futsal, as regras do futsal dentro de... Só que antes deles fazerem, tu tem que fazer um aquecimento tal, então, e explicar a questão da frequência cardíaca, que tipo de corrida, que tipo de água. Então, cada dia um tipo de aquecimento diferente, explicando o lado fisiológico da ação. Depois tu pode perguntar relacionadas à importância da atividade física, a importância por que fazer o aquecimento, por que tomar água, quando fazer tipo de alongamento, quando fazer tipo de trabalho físico, como ali no aquecimento ou ao final da aula normal, que é as regras, essas coisas todas. Tenta adaptar. Pessoal, eu tenho 1 minuto que eu tenho que dar aula de desenvolvimento da aprendizagem motora na outra faculdade. E vamos fazer assim, uma vez por semana, vamos nos encontrando, tá? Novidade, acabei de falar com uma amiga minha que é professora no município de Gravataí e que não estão aceitando também. Tá, eu vou falar com a Marileia de novo, então. Vai, chora, Marileuza. Marideusa. Só para te falar, Tony, tá sendo gravado, tá? Marideusa, ela vai ter que nos ajudar. Então tá, pessoal, obrigado, desculpa aí pelo horário, né? Eu quero agradecer, inclusive, o pessoal que está no ônibus, né? O pessoal que foi lá comer cachorro-quente e não nos convidou, a Priscila que se preocupou desde as 5h30 para entrar logo aí. Então, muito obrigado por tudo, né? E vamos manter o contato e a preocupação maior continue correndo atrás de escola. Vamos falar, eu vou ver com a Marileia a questão do... Se eu falar amanhã de manhã com ela, ou de tarde, de manhã eu tenho aula, e ver se ela dá um retorno da Secretaria de Educação de Gravataí. Aí já aliviaria para boa parte de vocês. Certo? Certo. Até mais. Abraço e depois eu boto no aula a documentação certinha. Tá? Então, um abraço. Beijo para vocês. Até mais. Eu fico vermelho assim. Gostaram do meu papel de parede, né? Lindo. Eu gostei. Eu não saio daqui agora. Desde que vocês elogiaram, eu não saio mais daqui agora. Mais fácil. A Viviane tem o cabelo molhado, né? Sim, eu também banho pouco. E a Cauane fez escova? Não. Tá mais escuro o teu cabelo? Eu pintei e cortei. Tava... Mas sabe que o meu cabelo era assim? Bem fininho, Comecei a fazer muita escova, essas coisas todas, olha o que aconteceu. Começa a queimar a raiz, vai dar esses problemas todos. Então, tá bom, gurias? Beijo para vocês, que eu vou lá. São 7 horas já.